Jesus tá lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas. Capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos em nome de Jesus, a partir do primeiro, para estarmos meditando nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 1, que vai dizer assim, irmãos, o texto sagrado. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava muitos discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim, junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então, vindo a mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Podemos aceitar em nome do Senhor Jesus Cristo. Desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, estamos aqui diante do texto que descreve o Evangelho de João, no seu capítulo 4, desse encontro de Cristo com essa mulher que era de Samaria. Né, irmãos, como conhecemos como a mulher samaritana. A Bíblia não chega a mencionar o seu nome, mas esse acontecimento traz algo importante para nós refletirmos nesta noite de hoje, irmãos. Essa mensagem, meus amados, o qual Deus Ele traz aos nossos corações, é uma mensagem de instrução, para que nós, meus amados, nessa noite, venhamos sair daqui direcionados pela palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós questionamos e nós entramos no culto esperando que Deus ele venha, meus amados, falar de uma forma diferente, usar uma pessoa em uma revelação, em uma profecia. Mas, meus amados, se nós prestarmos atenção, Deus ele vem falando nesse culto desde o início. E o Senhor, meus amados, ele tem algo grande e maravilhoso para revelar em nossas vidas nessa noite. Aqui, irmãos, no texto do capítulo 4, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo ele estava de passagem, aleluia, por esta terra, por esta cidade de Samaria, chamada Sicar.
pois ele estava vindo da Judéia, aleluia, em direção à Galileia. Sendo então, irmãos, esse trajeto, ele teria ali de passar por Samaria. A Bíblia diz que ele estava, meus amados, vindo em direção, aleluia, da Galileia, juntamente com os seus discípulos, que o seguia aonde ele ia. Porém, irmãos, por ser uma trajetória um pouco longa, um caminho mais longo qual Jesus tomou para ir para a Galileia, era necessário uma parada no meio do caminho para que eles viessem comprar alimentos, pois eles não vieram preparados pelo caminho. Eles não carregavam consigo alimento, eles não carregavam pão. E eles decidem então, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, eles decidem parar para que eles viessem, aleluia, às redondezas para comprar alimento. A Bíblia diz que nessa em que os discípulos do Senhor Jesus foram comprar alimentos, Jesus ele fica ali naquela cidade de Sicar. E ele fica justamente aonde, meus amados, havia o poço de Jacó. Nas terras aonde, meus amados, Jacó havia dado a seu filho José. E ali, meus amados, era onde tanto os judeus quanto os samaritanos desciam para tirar água do poço. Aleluia, meu Deus. Porém, como a Bíblia descreve, os judeus, eles não tinham ali um diálogo com os samaritanos. Os samaritanos, eles não tinham ali uma comunhão para com os judeus, por conta de uma discussão religiosa. Por causa, meus amados, aleluia, de um credo diferente do que os judeus. Uma briga velha, uma briga antiga entre eles. Então todos que desciam ali, sendo judeus, não se comunicavam com o samaritano, nem o samaritano com os judeus. Mas está Jesus ali a quase a hora sexta. E ele sentado ali junto do poço, vem vindo ao encontro do Senhor Jesus, uma mulher samaritana. Mas Jesus é judeu. E o judeu não se comunica com o samaritano. E ela vem vindo para retirar água daquele poço. Jesus está sozinho. Tudo, meus amados, que acontece ao propósito de Deus. Jesus ele está sozinho ali porque se os seus discípulos estivessem com ele, eles teriam ali, meus amados, de alguma forma atrapalhado o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Porque o judeu não se comunica com os samaritanos. Mas eles agora, ocupados em procurar comida, Jesus ele teve o tempo necessário, o tempo tirado ali, o propósito de Deus, para ter um encontro com aquela mulher samaritana. E aquela mulher samaritana, quando ela se aproxima para tirar água, Jesus, ele começa um diálogo com ela. Ele começa a falar com aquela mulher samaritana e começa a pedir para que ela viesse tirar água para ele beber. Mas no momento em que Jesus ele fala com aquela mulher ela se espanta. Por causa, meus amados, desta briga entre samaritanos e judeus. E ela disse: como pode tu, sendo judeu, me pedir água, eu sendo mulher samaritana, eu sendo de Samaria? E Jesus começa a falar àquela mulher, começa a trazer ali uma mensagem ao seu coração. Ele começa a dizer: se tu soubesses quem é que fala contigo, você que me pediria água, e eu te daria a água que jorra para a vida eterna. Aleluia, meu Deus. Porque aquela mulher, irmãos, ela tinha uma vida religiosa. Aquela mulher, apesar de não ser do povo judeu, de ser uma samaritana, mas ela tinha sua fé em Deus. O povo samaritano também tinha sua fé em Deus e buscavam Deus no monte. Os judeus, diferentemente, buscavam Deus no templo, em Jerusalém. Ela tendo uma vida religiosa, mas uma vida, meus amados, sedenta de Deus. Aquela mulher pensava que Jesus não sabia de toda a sua vida, de toda a sua trajetória.
Mas Jesus estava por dentro de que ela estava sedenta de Deus. Jesus estava por dentro de que aquela mulher estava vivendo ali no seu 5º casamento. Jesus estava por dentro que aquela mulher, meus amados, estava vivendo uma vida difícil na presença de Deus. Que aquela mulher estava vivendo uma vida, meus amados, não satisfeita sobre a face da terra. Porque ela estava vivendo sobre uma opressão. Mas Jesus, ele vem para libertar aqueles que estão vivendo. A palavra de Deus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia, meu Deus. E no momento em que aquela mulher se encontra com ele, Jesus começa a revelar a vida dela. Jesus começa a dizer: olha, se você soubesse quem fala contigo, você pediria, e eu te daria a água da vida. Aí Jesus, ele faz um teste com aquela mulher, e ele diz: olha, vai lá e chama o teu marido. E aquela mulher, ela foi sincera em suas palavras e disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem. Aleluia, meu Deus. Porque você já tiveste 5. Então, meus amados, Jesus estava ali revelando a mensagem poderosa de libertação para a vida daquela mulher. É como no mundo, meus amados. Aquela mulher estava sedenta de Deus. O mundo aí fora está sedento de Deus. Muitas pessoas, igualmente essa mulher samaritana, têm buscado paz em lugares errados. Têm buscado vida em fontes erradas. Têm tirado água do poço, mas uma água que quando você bebe, você torna a ter sede. Não uma água que satisfaz, não é uma água que joga para a vida. Aí fora, você até encontra água, mas não é uma água que vai jogar para a vida. É algo de engano, é uma falsa paz. O ímpio tem buscado, meus amados, paz para a sua alma em lugares errados. O ímpio tem buscado, meus amados, vida em fontes erradas. Aí começa a dar tudo errado na vida dele, na vida dela. Aí começa as coisas a desandar na vida dele, na vida dela. E só o que resta, meus amados, como nós vemos na vida de muitas pessoas, no meio de muitas famílias, as pessoas acabarem se afundando nas drogas, na cachaça, na prostituição, em uma falsa paz, em uma falsa alegria, tentando, meus amados, entender essa sede insaciável que está na sua alma. Mas na verdade, o Espírito clama por Deus. Mas na verdade a alma dessas pessoas está sedenta de Deus. E a Bíblia diz que o mundo não conhece a Deus. Porque se o mundo conhecesse a Deus, chegaria até Ele e Ele daria da fonte que joga para a vida dela. Aleluia, meu Deus. Mas tem pessoas que estão aqui nessa noite que teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E Jesus se revelou dessa fonte que joga para a vida eterna. Mas eu sei que as lutas, meus amados, elas vêm, elas são pesadas e elas batem em nossas portas. E Satanás, ele vem com mensagens mentirosas. Ele vem com palavras de engano. Para quê? Para nos fazer desistir. Para nos fazer olhar para trás. Para nos fazer, meus amados, desejar o que tem lá fora. O que tem no mundo. Quem lembra do povo, aleluia, de Deus quando saiu das terras do Egito? Chegando no deserto, Deus preparava de tudo para aquele povo. Até água da rocha brotou. Até comida do céu choveu. Mas aquele povo, em um certo momento, eles olham para trás e começam a dizer: olha, lá no Egito eu acho que nós estávamos melhor. Lá no Egito, nós tínhamos lá os nossos pepinos, as nossas cebolas. Nós tínhamos ali alguma coisa que Faraó nos permitia ter. Mas aquele povo esquece o que Deus fez com suas mãos fortes.
Mas aquele povo se esquece da grande libertação da escravidão que aquele povo vivia. Mas aquele povo se esquece, meus amados, aleluia, da escravidão que eles tinham que trabalhar ali no Egito, ter os seus filhos homens mortos, porque não podiam crescer. Eles tinham um limite mínimo, meus amados, para crescer nas terras do Egito. Mas aquele povo se esquecia que Deus tinha o melhor para as suas vidas. Às vezes acontece isso comigo, com você. Nós começamos, meus amados, a agir com esse tipo de ingratidão. E começamos a questionar, às vezes por causa de uma luta, às vezes por causa de um vento, que é da permissão de Deus acontecer em nossas vidas. Nós começamos a olhar lá para fora. Nós começamos a ter inveja do ímpio. Nós começamos a olhar lá para fora e dizer, olha, parece que a grama lá daquele lado está mais verde. Mas, meus amados, lá fora, aquele que está lá fora, meus amados, se eles conhecessem a Deus, eles chegariam e pediriam da fonte que joga para a vida eterna. Não tenha inveja do ímpio, não. Não deseja as coisas que estão lá fora, não. Porque lá fora só tem sede. É tudo passageiro. É tudo momentâneo. Satisfaz a carne por um pouquinho de tempo. Mas são coisas passageiras e coisas que nessa terra hão de perecer. Mas o que Deus tem para revelar para você é coisas muito maiores, é coisas muito melhores. Deus quer saciar a sua alma. Deus quer matar a sua sede nessa noite. Deus quer revelar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Coisas profundas que você nunca experimentou. Não dê crédito para o diabo. Não dê ouvido ao engano de Satanás. Satanás está chamando e dizendo, não, lá fora tem coisas melhores. Lá fora está todo mundo feliz. Está nada. É engano. É passageiro. Aleluia, meu Deus. Todas essas coisas perecerão aqui. Mas aquele que tem dentro de si a fonte que joga para a vida eterna, esse terá vida e vida com abundância. Aquela mulher que estava insatisfeita, aquela mulher que estava no seu quinto relacionamento, agora tendo um encontro com o mestre, vai ter a sua vida mudada. Agora essa mulher que alguém olhava e não dava nada, que alguém olhava e dizia, olha só, lá vai ela, é uma prostituta, está no seu quinto casamento, agora vai ter que ver essa mulher ser levantada como mulher de Deus, ser levantada como profetisa, porque depois que ela experimenta da fonte que joga para a vida, a Bíblia Sagrada revela que ela se torna uma missionária e ela vai para dentro da cidade anunciar que Jesus, aleluia, é o Filho de Deus. Mas agora ela vai para dentro da cidade e dizer, olha, o Messias entrou em Samaria. O Messias está lá no poço de Jacó. E a Bíblia diz que muitas pessoas vieram acompanhando aquela mulher. E no momento em que aquela mulher está lá pregando, porque ela recebeu a libertação e ela quer compartilhar as suas boas novas. Irmãos, primeiro o Senhor chega, Ele ensina ela. Ele chega e Ele convence aquela mulher, pregando para ela. É com a palavra é a espada. O Senhor está dizendo, irmãos, que o Senhor Ele te tirou da escravidão, que o Senhor Ele te tirou da opressão, que Ele te revelou a fonte da vida, e não é para você ficar calado, mas Deus vai te levantar como pregador da palavra, mas Deus vai te levantar como missionário, como missionária, e você vai pregar para aqueles que estão dentro do teu lar, dentro da tua casa, para o teu familiar, para a tua parentela, para os teus amigos, para os teus vizinhos. Você vai compartilhar essa fonte que joga para a vida, como essa missionária fez. E muitas multidões vieram com aquela mulher para ver o Messias. Nesse intervalo chegam os discípulos.
Eles não estavam ali pela vontade de Deus. Porque muitas vezes nós somos religiosos. Se eles chegassem lá e vissem Jesus conversando com aquela samaritana, o que eles diriam? Começariam ali uma discussão. Mestre, a gente não fala com os samaritanos. Mestre, eles adoram lá no monte. Nós adoramos em Jerusalém. Mas eles mal sabem que Jesus falou para aquela mulher: chegará um tempo em que nós adoraremos bem na montanha, bem em Jerusalém, porque o Senhor, Deus, irá buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está preocupado se você adora no monte, se você adora em Jerusalém. Deus não está preocupado com religiosidade, mas o Senhor está preocupado com amor, em transmitir as boas novas, em transmitir a mensagem do Evangelho. E se eles tivessem chegado lá, eles teriam tido essa religiosidade no seu coração. Mas Jesus, ele teve esse espaço de tempo para poder transformar aquela mulher em uma missionária. E no momento em que eles chegam, eles não entendem nada. Porque eles veem aquela mulher ali, eles veem aquela mulher trazendo pessoas, eles veem aquela mulher samaritana pregando para outras pessoas. E Jesus, que estava indo, meus amados, para a Galileia, teve de ficar ali na cidade de Sicar 2 dias pregando a mensagem toda de boas novas do Evangelho. Jesus ficou 2 dias na cidade de Sicar. E nesse intervalo de 2 dias, foram muitas almas que foram ganhas para a glória de Deus, através da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele está levantando pessoas nessa noite. Deus, ele está te capacitando para você levar a palavra dentro da tua casa, para você levar a palavra para aquele teu familiar que está vivendo uma vida que nem essa mulher samaritana estava vivendo. Aquela pessoa que está sedenta, aquela pessoa que está sofrendo, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver, mas Deus está entregando autoridade para que você venha usar a espada da palavra. Foi uma palavra que Jesus convenceu aquela mulher, foi uma palavra que Jesus iluminou o caminho daquela mulher, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus diz, aleluia, que a palavra do Senhor, ela nos traz libertação, e conhecereis a verdade vos libertará. É com a palavra, é com a verdade, é com o seu testemunho de vida que você vai levar a palavra para os seus. É com a palavra, é com o teu testemunho de vida que você vai trazer almas para a presença do Rei. Deus te levantou, aleluia, sobre essa terra para você levar as mensagens de boa nova e trazer luz para o caminho daqueles que estão caminhando em trevas. Nesse mundo é só trevas, irmãos, e Deus escolheu você para ser luz no meio dessas trevas. A Bíblia Sagrada diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, e nós devemos fazer a diferença. E aonde a luz chega, ela tem que clarear, ela tem que brilhar. Aonde há sal, meus amados, há o tempero. É diferente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus te chamou para ser como essa mulher, um missionário, uma missionária na presença de Deus. Daí, irmãos, os discípulos, também sem entender muito do que estava acontecendo, porque eles não tinham ali a visão espiritual que se era para ter, eles começam a dizer ao Senhor Jesus: olha, aqui está o pão, aqui está o alimento, vamos se alimentar. E Jesus começa a argumentar ali com aqueles discípulos, falando das coisas espirituais e dizendo: olha, eu tenho pão, eu tenho pão que alimenta, e você jamais voltará a ter fome. E eles, sem entender nada, eles disseram: como assim, mestre? Alguém te trouxe pão? Essa mulher samaritana porventura te trouxe pão? Sem compreender que Jesus estava falando de coisas espirituais. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos as instruções de Deus.
Muitas vezes nós estamos procurando ouvir aquilo que nós queremos. E Deus, Ele fala de modo diferente. O nosso modo não é o modo de Deus. O nosso jeito muitas vezes não é o jeito que Deus quer fazer, que Deus quer falar, e nós não compreendemos. Mas se nós essa noite abrir o nosso coração para deixar a palavra de Deus penetrar e fazer fruto, Ele vai frutificar em nossos corações, irá se enraizar, e se enraizar vai crescer, e se crescer vai dar fruto, e dará muitos frutos para Deus. Nós temos de compreender a voz de Deus, mas temos de observar cada ponto, irmãos, que o Senhor nos trouxe revelado através dessa mensagem. Nós devemos permanecer em Cristo. Nós devemos compreender, irmãos, que lá fora não tem nada de bom. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que entrou e já estava pensando em parar. Talvez você disse: é o meu último ponto. Eu não tenho mais força, eu não estou mais conseguindo orar. Eu não estou mais conseguindo ler a palavra. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo de estar no culto. Talvez você esteja fazendo como aquele povo quando saiu do Egito. Talvez você esteja olhando para trás. Talvez você esteja olhando para o velho Egito. Mas a mensagem de Deus para nós essa noite é: não tem nada de bom lá fora. Quem está lá fora está oprimido. Quem está lá fora, meus amados, está sedento. Quem está lá fora está perdendo muitas vezes até mesmo a sua vida. Não consegue ter tempo para chegar, meus amados, até a fonte aonde você chegou. Então valoriza, meus amados, a oportunidade que Deus te deu. Não saia da presença de Deus, porque talvez se você sair, você pode encontrar a morte lá fora. Satanás está esperando lá fora para tentar destruir tua vida, para tentar destruir o teu lar, para tentar destruir o teu casamento, para tentar destruir os teus filhos, o teu patrimônio. Mas o Senhor, através da sua palavra, está trazendo libertação, está trazendo livramento. Através da palavra de Deus, Ele está trazendo vida nessa noite. E a palavra do Senhor não voltará para Ele vazia. Mas nós estamos saindo daqui nessa noite tomando posse de vitória, tomando posse dessa fonte que jorrará para a vida eterna. Amém, meus amados? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito de Deus continue falando mais em cada coração. Amém? Já pode estar retornando para o pastor.